Nunca desista, amém? Nunca, guarda isso, nunca desista, amém? Qual é o momento que a gente pensa em desistir? No momento dos tempos difíceis, não é isso? Quando que você pensa em parar uma faculdade? Na hora que você não vai bem. Quando que você pensa em largar o teu emprego? Porque não vai bem, está sendo pressionado, está sendo moído. Quando a gente que esses tempos difíceis, o que vem é na nossa mente, no nosso emocional, nossa alma, é desistir, largar tudo. Não desista, amém? Por que está Deus falando isso, né, para nós? Porque os tempos são difíceis. E são nesses tempos difíceis que muitos vão abandonar o barco. Vai abandonar o barco. Não estou profetizando que vai porque eu quero, não. É porque é bíblico. Vai abandonar o barco. Mas você tem que ser que nem Jó. Eu tenho que ser que nem Jó. Ó Senhor, ainda que o Senhor me mate, não adianta, vou esperar no Senhor. Se Deus resolver te matar hoje, espera nele. Amém? Porque se você esperar nele, no dia ele vai ressuscitar você dentre os mortos. Amém? Então não desista. Que Jó falou, não, o Senhor pode me matar. Faz o que o Senhor quiser, pode me matar. Mas eu não desisto do Senhor. Ponha isso no teu coração. Amém? Não desista, porque os dias são difíceis. Glória a Deus. Porque Deus tem a palavra e eu creio que é para despertar a minha vida, despertar a sua vida. Amém? Sabe a hora que você mais ora? Sabe o momento que você mais ora? O momento que você busca mais a palavra? O momento que você se dedica mais a Deus? O momento que você pensa mais em Deus? Sabe qual é? A hora que você está necessitado. Então, sabe, os tempos difíceis vai vir mesmo, irmão, para você buscar mais o Senhor. Faz uma avaliação da sua vida. Qual é a sua dedicação a Deus, o Todo-Poderoso? Qual é a sua dedicação de leitura, de jejum, de oração, de congregar? A igreja devia estar lotada. Não deveria? Já devia ter 4 cultos, não deveria? Deveria. Então, não desista, amém? Não desista, permanece firme, porque ainda que morra, viverás. Louvado seja Deus, que você possa ouvir essa palavra hoje e entender, e eu também. Eu queria compartilhar com você 2 Timóteo, capítulo 3. Ele fala desses dias difíceis. E você vai avaliando, para ver se estamos ou não nesse termômetro de Timóteo. Eu acredito que sim. Dizer quando vai ser, nós não sabemos, mas isso já está acontecendo. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler esse capítulo inteiro primeiro, vamos ler o capítulo inteiro primeiro, amém? Então Paulo escreve essas cartas para Timóteo, e ele exorta Timóteo, ele mostra os dias difíceis, como seriam os dias difíceis, como seriam os dias de perseguições, Sabe, porém, isso, que nos últimos anos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, depende da versão. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. A gente podia até parar aí, né? O que você acha que está acontecendo no mundo?
senão exatamente isso. Quando eu falo o mundo mesmo, inteiro. Está acontecendo isso aqui, ó. Sabe? Né? Haverá homens amantes de si mesmo. Ele fala: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos e profanos. Pesado isso. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Meu Deus, imagine para com os ruins. E vai para as pessoas boas. Elas vão ser assim, está sendo assim. Não dá nem mais para assistir jornal, dá? Não dá mais para assistir jornal, irmão. Não tem como, né? Tá exatamente, esse é o termômetro do mundo. Dessa forma está vivendo o mundo. Claro que o mundo já vem vivendo isso há muito tempo, há muitos anos, desde a antiguidade. Mas hoje tem mais gente, certo? Tem muita gente no planeta Terra. A turma está querendo até matar para ver se diminui um pouco, né? Senão não vai dar para todo mundo comida, né? Não tem comida o suficiente. Então você veja bem, esse é o termômetro que nós estamos vivendo. Agora veja bem, isso é uma revelação de Deus. Presta atenção, essa palavra, quando Paulo escreveu essa palavra, presta atenção nisso, para Timóteo, foi há 2000 anos atrás, mais ou menos. Não vamos entrar aqui em questão de cronologia, mas mais ou menos 2000 anos. Como que Paulo, né, poderia, de uma certa forma, naquela época, pensar para os dias de hoje? Claro que Paulo jamais teria essa capacidade, né, por mais inteligente que ele era, ele não tinha essa capacidade. Mas é aquilo que eu falei, a diferença é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela, né, ele tem presciência, ele revela o futuro, ele sabe o que vai acontecer. Então depois de 2000 anos, né, já acontecia aquilo, só que hoje nós estamos vivendo aquilo que Paulo falou para Timóteo. Tempos difíceis. Por isso eu falo, não desista. Amém? Mesmo que ele te mate, o próprio Deus mesmo, nele, espera nele. Foi o que Jó falou. E ele continua: sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, versículo 3, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Cuidado com quem você está andando. Não, irmão, eu não me misturo com os ímpios, não. Não, mas está dentro da igreja mesmo. Amém? Está dentro da igreja. Você pensa que o diabo tem medo da igreja? Ele não tem medo não, irmão. Você pensa que o diabo tem medo de você? Não tem medo não. Você pensa que o diabo tem medo de mim? Não tem não. O diabo é atrevido. Tanto que fez o que fez com Jó. Então ele vem aí no meio. Então cuidado, tempos difíceis é isso. Pessoas que vão estar no meio de nós e vai tentar enganar quem? Vai enganar o que está lá fora, o ímpio? Não, vai enganar quem está aqui dentro. Então abre os teus olhos. São tempos difíceis, mas dentro da igreja, irmão, vai ter esse tipo de gente? Vai ter esse tipo de gente. Não tem como. O joio está no meio do trigo. E o joio veio para quê? Para confundir. Amém? E ele continua. Aparência de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te. Então vem com aparência de bondade, de piedade, mas vem para engolir a igreja, engolir você, engolir eu. Amém? Porque destes números são os que se introduzem pela casa e levam cativo a mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. A gente vê aí na televisão aí, né, as mulheres carentes,
né? As mulheres sensíveis, não é verdade? E o cara safado, sem vergonha, não é verdade? Vai lá e te lubria uma mulher, arranca todo o dinheiro dela. É uma sacanagem. É ou não é? Mexe, não só desestrutura aquela mulher no sentido financeiro, mas emocional, que é pior ainda. Então, sabe, vem com aparência, sabe, de que é legalzinho, bonitinha, é gente fina, gente boa, mas vem para arrebentar. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele fala assim: se afasta dessas pessoas, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres, né? Carregada de pecados, já está, né? Levada de várias concupiscências, está ali, né? E ele fala assim, de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, se aprende, é porque está dentro da igreja. Não é isso? Se aprende é porque está dentro da igreja. Ou alguém está ensinando alguma coisa com relação à palavra de Deus para essa pessoa. Mas ele está falando assim que aprende, mas não chega ao conhecimento. Aprender é uma coisa, irmão. Fazer outra. Agora pensa na sua vida. Pensa você como igreja. Você tem vindo aqui sempre, toda semana, às vezes 3 vezes por semana. Você tem lido a palavra, você tem nas redes sociais ouvido alguma coisa. Talvez você tenha aprendido, mas tem praticado? Tem praticado? Essa é a pergunta. Hoje é dia de ceia, né? É uma apertadinha, né? Para nós mesmos, para mim e para você. Então chega, né? Eles aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Não chega à revelação da verdade. Não coloca em prática aquilo que aprendeu. O que adiantaria eu ter uma profissão, gastar 5 anos de faculdade e depois eu aprendi, né, a ser engenheiro, mas nunca construí uma casa? Não sabe nem construir uma casa? Talvez até duvide de você, mas você é engenheiro mesmo? Tem certeza? Porque, rapaz, você está fazendo tudo errado. Aprende, mas não põe em prática, né? Então é necessário que nós venhamos colocar em prática. Seria, por exemplo, algo, penso eu assim, inaceitável você passar por uma faculdade, saber, vamos dizer, você passa uma faculdade, você é médico e você nunca medicou um paciente, nunca atendeu um paciente. É um absurdo. E nós, como igreja, nós temos lido a palavra, nós temos estudado a palavra, mas nós temos, sabe, como ele fala assim, nós temos, sabe, né, aprendemos, mas não colocamos ela em prática muitas vezes, e é por isso que muitas vezes nós temos grandes dificuldades. Perseguição, grande dificuldade, tempos difíceis. Aí é que o inimigo vai fazer você pensar, esquece a igreja, vamos fazer outra coisa. Faz tempo que eu estou na igreja, não resultou em nada, como se Deus fosse o erro, como se Deus fosse incapaz de fazer alguma coisa. Somos nós que não fazemos, nós que não buscamos, né, com zelo, amém, a fazer aquilo que temos aprendido. Você tem aprendido, você não tem desculpa, amém? Então, ele fala, aprendem sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele dá um exemplo lá, como Janes, né, e Jambres, né, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobo quanto à fé. Está falando de fé, está falando de quem está no meio do povo de Deus. É ou não é? Está falando do povo de Deus, está no meio do povo de Deus. Reprovado, e dá um exemplo desses 2 homens aí, reprovado na fé,
porque eram corruptos. E ele fala assim: não irão, porém, avante, porque todas será manifesta o seu desvário, como também o que foi com eles. E aí, desvários, você sabe o que é isso? É difícil, né? Tem umas versões que precisa dar uma melhorada. Desvário. O que é desvário, irmão? Né? Desvário, aqui ele fala, né? Escravo dos desejos. Meu Deus. Escravo dos desejos. A palavra de Deus fala assim que tão depressa você já voltou e se corrompeu. É o que o diabo vai tentar fazer. Escravo, você foi liberto, não é mais escravo, você está livre. Mas continua escravo de alguns desejos. Qual o desejo que você é escravo? Faz uma avaliação agora, uma só, não precisa ser 2, 3 não. Faz uma avaliação na sua vida agora. Você é escravo do quê? Da sua boca? Fala o que não deve? Palavrão? Quando eu falo escravo, é assim, toda hora você está falando palavrão. Você é escravo de quê? Do que você é escravo? Eu não sei. Você precisa, né? Aprendeu? Você sabe que não pode ser desse jeito, mas continua sendo. Se você continua sendo, você é vítima, você é escravo, mas você já foi liberto. Sabe, nós buscamos a Deus quando as coisas apertam. Deus vai fazer com que nós sejamos perseguidos, para que o povo de Deus volte para o Senhor. Só assim, não tem jeito, porque a gente fica muito à vontade, como se nada tivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer, como se tivesse tudo bem. Eu estava vendo, foi na rede social, acho que do grupo, um grupo, não sei se foi dos pastores, o homem lá na África, né? Ele falou assim: olha, o Brasil, ele ouviu dizer que o Brasil está orando pela África. Eu falei: não, fala para o Brasil que a África está orando pelo Brasil, porque eu fiquei sabendo aí que às vezes vocês jejuam uma vez por ano, 2 vezes por semana, uma vez por semana, vocês não pegam a Bíblia de vez em quando. Eu não digo que é todos, irmão. Sabe, como se fosse preencher o teu tempo com alguma coisa. Meu Deus, não é assim. Amém? Tudo que nós precisamos é uma palavra viva, revelada, uma dedicação, um zelo para com Deus. Não é verdade? Então ele vai e fala: desvário, escravo do pecado, escravo de algum desejo. Porque o grande problema nosso é o desejo. O desejo. A maior luta nossa é o desejo. Desejo sexual. Quantos não entram por esse caminho? Dentro da igreja. Às vezes está até em ministério. Desejo sexual. Escravo, não consegue largar. Meu Deus. Bom, vamos lá. Esse é o desvário. Ele fala então: irão esses que são desse jeito, que ele fala aqui, não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos o seu desvário, como também foi o daqueles. Tu, porém, aí ele agora exorta Timóteo. Tu, Timóteo. Então, tu, igreja. Amém? Agora ele não está falando com Timóteo mais, agora ele está falando comigo e com você. Tu, igreja, tu, noiva. Acho que fica bem claro para nós, né? Amém? Ele fala: tu, porém, noiva, tu, porém, igreja, tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, que é amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio
e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ele fala piamente. Eu nem sabia o que era piamente, mas é piedade. Piedade, compaixão. Todos que querem viver, né, piamente, né, quer viver perdoando, quer viver assim, no sentido perdoando, no sentido tendo compaixão, tendo misericórdia. Então esse é um momento grandioso. É um momento de glória, é um momento que está alinhado com a palavra, quando você é misericordioso, quando você é bondoso, quando você é piedoso, quando você se você viver desse jeito, vai ser perseguido. É impressionante, né? Vou fazer o bem, vou me alinhar com a palavra, vou ser piedoso e misericordioso com todas as pessoas, né? Ele vai dizer, você quer ser assim? Quer ser? Vai ser perseguido. Amém? Aí a gente até pergunta, Deus, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo tudo do jeito que o Senhor está mandando. Olha, eu tenho me esforçado mesmo para fazer tudo o que o Senhor manda, e eu estou sendo perseguido. Falei, mas você está sendo perseguido por causa disso mesmo, porque você está fazendo tudo certo. Impressionante, né? Não é verdade? Você está sendo perseguido porque você está fazendo tudo direitinho, está tudo certo. Não tem jeito, se você for viver desse jeito, você vai ser perseguido. É o que Timóteo recebe de instrução de Paulo. Vamos ler de novo. E também todos os que piamente querem viver, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, andar com Jesus não tem moleza. Amém? Andar com Jesus não tem moleza. Sabe, quando eu chego numa situação como essa na Bíblia, eu lembro de Josué. Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Esforça-te e tem bom ânimo. Está dentro do que Paulo está falando para Timóteo. Vai andar do jeito que anda Cristo. Vai fazer o que faz Cristo. Vai, manifestar em você a vida de Cristo. Vai ser perseguido. E a gente ainda fica perguntando, por que eu estou sendo perseguido? Claro, porque você é imagem e semelhança de Deus, e você está fazendo como Deus está determinando. Por isso que Paulo fala, então tenha grande gozo. Está sendo perseguido? Então se alegra, porque você está fazendo a vontade de Deus. Isso traz peso de glória. É peso de glória. O ser humano, nossa carne só quer moleza, irmão. Se deixar, nós vamos desistir. Se você deixar a carne tomar conta de você, você vai desistir. Então, nem que ele te mate, espera nele. Amém? Ele fala assim, ele fala em perseguições 13, mas os homens maus enganadores, e os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Aí ele exorta de novo Timóteo, tu porém, igreja, tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice
sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tem tudo que a gente falou agora, que eu falei agora no começo. Persevera, mesmo que ele te mate, espera nele. E então ele recomenda a Timóteo, Timóteo, ele está falando de dias difíceis, ele está falando do que aconteceria com a humanidade, isso é de modo geral, tá? Isso é uma realidade para a igreja, e ele fala assim, olha, você vai sofrer, mas fica firme naquilo que eu tenho te ensinado. Irmão, você tem que ficar firme naquilo que Jesus está te ensinando a cada dia. Não dá para você ser frouxo. Cadê o Antero aí? Antero. Quando eu falei essa expressão numa célula, né? Num grupo dos 12, né? Eu falei, irmão, você não pode ser frouxo, irmão. Aí dentro da vez ele olha para mim e fala, não pode ser frouxo, irmão. Amém? Não pode. De maneira alguma, permanece naquilo que você tem aprendido dentro dessa igreja. O que você tem aprendido dentro dessa igreja? Palavra de Deus, caráter de Deus. Amém? Permanece. Sabe, tem aqui pessoas, homens ou mulheres, né? Homens e mulheres que desde meninice já estavam aqui no púlpito. Tem aí alguém que lembra disso? Levanta a mão aí. Não sei. Ah lá, tem lá. Tem. Amém? Desde meninice. Então ele estava assim, olha, faz isso, né? Desde meninice, aprende isso. Mantenha-se nisso. Né? Ele fala que desde a tua meninice, o 15, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Quantas crianças, você contou quantas crianças tinha aqui? Não deu para contar, né? Dava, mas a gente não tem o hábito de contar, né? Mas glória a Deus que está lá, aprendendo o quê? As letras sagradas, ou sagradas letras, a palavra do Senhor. Está sendo ensinada, e vai crescer aqui, e aqui vai ser um levita, e aqui vai ser um pastor, e aqui vai ser um profeta, e aqui vai ser um apóstolo, aqui vai ser um mestre, vai ser, sabe, aquilo que Deus tem para a pessoa. Vai crescer nas sagradas escrituras, vai, sabe, desde meninice. Ele está falando isso, então significa que apóstolo, que o Timóteo, ele foi criado no altar, talvez que nem Samuel, né? Amém? Porque desde menininho ele já aprendia os princípios de Deus. Amém? Aí ele fala assim, sabe por quê, Timóteo? Ele podia falar, sabe por que eu estou falando isso para você, Timóteo? Ou então assim, igreja, sabe por que Deus está falando isso para mim e para você, igreja? Deus está falando para mim e para você, igreja. Deus está falando para mim e você, porque toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa, toda a escritura. Ele está dizendo assim, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, inspirada por Deus. Sim, foi o homem que escreveu a Bíblia, foi, mas quem inspirou foi Deus, Ele é o autor da Bíblia, não quem escreveu a Bíblia. Não é Paulo que escreveu a Bíblia, não é Moisés que escreveu a Bíblia, sabe, o autor da Bíblia é o todo-poderoso Deus que você serve. Ele é o verbo que se fez carne. Moisés e todos os outros foram instrumento para escrever o que Deus inspirou ele para escrever. Moisés nem teve em Gênesis, mas escreve Gênesis. Que loucura! Algo que já passou e ele escreve depois. Nem viu aquilo ali. Deus tem presciência, conhece todas as coisas. Amém? Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Não na tua justiça, na justiça de Deus. A tua justiça, a minha justiça, já é bem clara para nós.
é trapo de imundície. Nós não temos justiça, nós queremos é se vingança. Se pudesse se vingar, a gente se vinga hoje mesmo. Não é? Eu pego aquele cara na curva hoje. Então ele fala assim que essa instrução, a Bíblia, toda a palavra de Deus, Jesus, o verbo que se fez carne desde o princípio, ele está dizendo assim, ela é proveitosa. Primeiro que ela é inspirada por Deus, é o autor da Bíblia. Depois que ela serve para ensinar. Falar em ensinar, veio agora. Ensinar é algo tremendo, né? Eu nunca gostei de aprender muita coisa não, sabe? Não gosto de estudar não. Isso é uma dificuldade minha. Acho que a maior dificuldade que eu tenho é estudar. Eu nunca li um livro, só li a Bíblia. Para você ter uma ideia. Só li a Bíblia. Nunca li um livro na minha vida. Eu tentava ler e não conseguia. Tentava ler, livro do mundo. Mas depois eu li muitos livros evangélicos, né? Livros baseados na palavra. Mas fugiu da minha memória. Eu não posso fugir assim, sabe? Mas daqui a pouco eu lembro. Amém, irmão? Então você veja bem, Escritura divinamente inspirada, proveitosa a ensinar, como eu falei, ensinar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda é o ensinar. Claro, tem coisas secular que tudo bem, né? Também é bonita. Mas estou falando das coisas de Deus. Estava dormindo Samuel, e Deus chegou para ele e falou, Samuel, chamou Deus, Samuel, lembra Samuel? Samuel correu, foi até Eli, sim Senhor, eu não te chamei? Volta a dormir menino, bebezão ainda né? Voltou a dormir, Samuel, lá vai ele para Eli de novo, sim Senhor Eli, eu não te chamei? Vai lá e a terceira vez, mesma coisa, você me chamou? Samuel, aí entendeu Samuel, que era Deus que estava falando com ele, e aí ele dá um ensinamento para Samuel, coisa linda, Samuel, agora você faz o seguinte, Deus está querendo falar com você Samuel, agora você vai lá, quando ele falar Samuel, fala, eis-me aqui Senhor, esse é ensinamento para um bebezão, e virou um grande homem. E as Escrituras, é isso, ela é inspirada por Deus, Ele é autor da Bíblia, e ensina você o caminho que você deve andar. Ele fala assim, ensina, e não só ensina, é redarguir. O que é redarguir? Ou repreender, é argumento, é resposta. A Bíblia tem resposta para tudo. Amém? A Bíblia responde a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Redarguir é que ela pode pesquisar que você vai encontrar. E ele fala de redarguir, então tem resposta. E ele fala assim, para instruir em justiça, não a tua, mas a justiça de Deus. Olha o quanto é preciosa a palavra de Deus na vida da igreja, na vida dos seus filhos. É muito preciosa. Primeiro que é de Deus, eu quero enfatizar isso de novo. Primeiro que é de Deus, é inspirado por Deus, não caia na conversa, porque você vai pregar o Evangelho e as pessoas chegam para você e falam, isso aí é o homem que escreveu. Sim, foi o homem que escreveu, mas ele não é o autor desse livro. O autor desse livro é o Deus Criador dos céus e da terra. Primeira coisa que você tem que fixar na sua cabeça. Depois ele vai falando bem claro que é para ensinar. Porque todos nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Então, é ensinamento. E ela tem resposta para tudo. Ela é proveitosa. Amém? Aí ele para corrigir, corrige também. E instruir em justiça. A justiça de Deus. Você não merece o perdão, você fez mal contra mim. Mas eu vou praticar a justiça de Deus. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Amém? Como é preciosa a palavra.
como é viva a palavra. Ah, se nós se esforçarmos como Josué, amém? Se esforçar, nós vamos triunfar. Nós vamos pular muralhas. Nós vamos ganhar vidas para Jesus. Nós vamos ensinar as pessoas. Nós vamos corrigir as pessoas. Não nós, mas nós como instrumento, mostrando a verdade, mostrando a palavra de Deus para essas pessoas. Por isso tem que pregar, tem que ensinar, tem que formar discípulo. Glória a Deus, porque somos igreja apostólica. Tem tudo aqui. Você não escapa da gente, né? Amém? Se quiser montar até um ministério de bolinha de gude, amém? A gente monta até o ministério de bolinha de gude, não tem problema. Não tem como você escapar. Todos nós aqui não tem como não aprender. Amém? Mas só aprender não vai adiantar. Tem que colocar em prática. Glória a Deus. E ele fala assim: para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda a Escritura é para isso. Ela faz tudo isso com a gente, para que você seja uma boa pessoa nos padrões de Deus. No padrão de Deus, não no teu padrão. Teu padrão e o meu padrão é trapo de imundície, mas o padrão de Deus é perfeito. Amém? Você vai ser perfeito. Você vai ser perfeito, preparado para as boas obras. Glória a Deus por isso, né? Só Jesus para fazer isso. Grande obra Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, o que fazer? O que fazer diante da palavra? Ela já está nos instruindo. É Deus que está falando. Eu sou só um instrumento de Deus. Ela já está me corrigindo. Ela já está me instruindo em justiça. O que eu faço agora? O que eu faço? Sabe, o que Deus deseja da minha vida? O que Deus quer comigo? O que Deus quer com a igreja? Sabe, nós estamos louvando aqui, né? Aquela do coração, né? Um louvor que falava, né, de entrega do coração. Se eu não entregar-te, né, o meu coração. Amém? Irmão, eu orei logo no começo, né? Lembra do coração? Sabe, é o coração. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração, acorda. Quer viver uma vida e uma vida em abundância? Então entrega o teu coração para Deus. Senhor, toma o coração, me devolve, Senhor. Toma o coração, me devolve. Não, aqui não, Deus, aqui não. Deus quer olhar para você e quer que você, o que Deus requer de você, entrega o teu coração para Deus. Porque quando a gente não tem o coração focado em Deus totalmente, então isso é como se fosse, sabe, uma brecha para o inimigo entrar e começar a colocar dúvida na sua vida, começar a colocar, sabe, desistência daquilo pelo qual Deus te chamou. Então, sabe, tem que entregar. A gente vai passando na palavra do Velho Testamento e a gente vai ver ali, por exemplo, vou dar um exemplo de um deles, Jeú. Não foi um homem de um coração íntegro. Ele serviu o Senhor. Parte ele cumpriu, mas não de todo o seu coração. Sabe, o que Deus quer é uma noiva que entregue o seu coração. Deus não quer que você fique no meio do caminho, porque os dias são maus, e você vai ser enganado. Então, para você não ser enganado, Ele precisa do teu coração. É agora, tem que ser agora. Entrega o teu coração para Deus. Começa a exercer, esforça-te, tem bom ânimo, entrega o teu coração para Deus. Porque os dias serão maus, serão difíceis, e se o seu coração não estiver com Deus, você vai se desviar do Senhor. Como muitos já não estão aqui, um domingo aqui de manhã com ceia, era para estar lotada essa igreja. Isso não é um bom sinal.
mas é o sinal de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então é isso, irmão. Vamos terminar aqui. Claro, vai tentar fazer o mais rápido possível. Glória a Deus. Eu queria que você observasse, né? Fazer uma ênfase nesses alguns versículos desse texto. Primeiro o versículo 3, vamos ler de novo? Primeiro o versículo, eu separei eles. Sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Difícil, hein? Nem amor para com as pessoas que são boas. A gente vê aí matando velhinho, né? Arrebentando com todo mundo. Ele fala, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Sabe aquilo que você está desejando, e você fica desejando, e você acha, né, eu não estou aguentando, eu tenho que fazer isso, e você está desejando, então aí você vai e faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, e isso prova de que você ama mais o seu desejo do que a Deus. Eu não estou dizendo que você não ama a Deus, mas você ama mais o seu desejo do que a Deus. É o que a Bíblia está falando. Sabe, quando ele fala assim, amante de si mesmo, isso aí é pesado, irmão. Quando ele usa essa expressão, amante de si mesmo, é pesada essa palavra. Eu tenho vivido isso. As pessoas que passam pela casa de recuperação, às vezes passa 1, 2, 3, 4 vezes a mesma pessoa, não consegue ficar de jeito nenhum, e eu sempre perguntei para Deus, por que essa pessoa já ouviu tanta palavra e não fica? Porque é amante de si mesmo, não ama nem ele mesmo. Isso é ser amante de si mesmo. Não importa, mas a droga está acabando com você, rapaz. Não importa, não, mas a droga está acabando com a sua família também. Não importa, eu quero satisfazer o meu desejo. Não pensa nem nele, não ama nem ele. Ele ama e se deleita nos desejos. Nós temos que aprender, por isso que Deus fala, tem que amar a Deus de todo o teu coração. Então, ele fala isso o 7, vamos lá, o 7, que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, amém? Não chega, não consegue, não coloca em prática, não consegue colocar em prática, 12, e também todos os piamente que querem viver em Cristo serão perseguidos, aí também vai ser perseguido, e depois tu, porém, permanece naquilo, né? Permanece naquilo que tem, né, aprendido, amém? E o 17, por último, ele fala, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, isso aí a gente já falou. Então o que Deus quer de mim? O meu coração. Agora abre 12, Marcos 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, Marcos 12, versículo 24 a 27, não, 24 a 27 não, 28, só o 28, 12 28. Aproximou-se dele um dos escribas, e os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos, Jesus? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Depois ele vai falando, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui tem força, tem que se esforçar. Prioridade
para Deus. Você não vai conseguir, sabe? Você só vai, se o seu coração for de Deus, você vai dar prioridade para Deus. Na hora do pecado, na hora da tua luta, na hora do teu sofrimento. Amém? Então, ele fala, ouve Israel. Isso, para que você, pensa bem, eu sempre pensava assim, vinha isso no meu coração. Por que ele, em vez de ele falar, amarás, em vez de ele já ir direto e falar, amarás o teu Deus de todo o teu coração, ele fala, esse é o primeiro mandamento, ouve. Sabe quando você chama a atenção de um filho seu, meio que adolescente, vem cá, senta aqui, ó. Ouve, por que você vai falar isso para ele? Ouve o que eu vou te falar agora. Você está dando uma instrução para o filho, e qual é a instrução que o pai dá para um filho? Obediência, não é isso? Eu sempre pensei isso. Só que se você for lá, o apóstolo estava te explicando, nós estávamos conversando sobre isso. E é isso mesmo, no hebraico, é isso que quer dizer. No hebraico, ele é mais completo. Ele fala assim, ouve para obedecer. Amém? Você só vai obedecer se o teu coração realmente for totalmente dele. Amém? Se o teu coração for totalmente dele. Então, ouve e obedece. Sabe, não tinha muitas regras no Jardim do Éden, tinha? Tinha muitas regras no Jardim. Qual é a regra que tinha no Jardim do Éden, irmão? 650 mandamentos? Não. Qual era a regra que tinha, irmão? Obediência. Ô, cabeçudo, tá vendo lá, ó? Daquela árvore você não come. Porque se você comer, você vai morrer. É só isso que eu estou te pedindo, então obedece. E aqui Jesus torna a dizer a mesma coisa. Ouve Israel e obedece. Mas a gente não obedece, muitas vezes. E aí fica na tribulação, fica na batalha. Tem que entregar o teu coração. Põe isso no teu coração, já, hoje, na tua alma. Tua alma precisa receber isso. Eu quero entregar o meu coração para Deus. Quero ser totalmente dele. Bom, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Então, era obedecer. É isso que nós precisamos. É tão simples. Uma palavra só. Mas só vai obedecer se tiver realmente com o coração totalmente com Deus. Aí você não vai errar. Você vai sempre respeitar, vai dar prioridade para Deus. Amar a Deus de todo o teu coração é dar prioridade, irmão. O pecado está na tua porta, Caim. Compete a ti a dominar, não conseguiu. Mas nós temos o Espírito Santo, amém? Compete você a dominar. O pecado vai bater na tua porta, você tem que dominar, amém? Você tem que aprender a dominar. Você tem que ter um coração limpo diante de Deus, você tem que ter um coração entregue. Sabe, quando você tem um coração total a Deus, quando você dá prioridade para Deus, quando o pecado bate na tua porta, e você diz, não aceito, não vou fazer, está tudo errado, está fora os princípios de Deus. Isso é dar prioridade para Deus. Isso é dar prioridade para Deus e ter um coração voltado para Deus. Fora disso, não tem como. O diabo vai perturbar, até que você vai e faz ao contrário daquilo que Deus já determinou. Então é um coração total mesmo, para que você possa viver uma vida em abundância, e ser grandes homens e mulheres, pescadores de alma, ensinadores da palavra, amém? Tá, então vamos lá agora em João, que faz parte da ceia, né? João 6, agora vamos dar uma olhada em João capítulo 6, para nós terminarmos a palavra, e depois então nós vamos para a ceia. É uma palavra de exortação, irmão, mas é uma palavra boa, é linda essa palavra, né? Vamos dizer assim, né? A palavra de Deus sempre foi linda, sempre boa. Ela é uma palavra para corrigir, para nos alinhar,
para nós nos entregarmos mais ainda a Deus. Nós vamos ver no capítulo 6, 24 a 27. Aquele aí é um momento onde Jesus fez a multiplicação dos pães. Amém? Ele fez a multiplicação dos pães. E aí então, né, aquela multidão toda lá, Jesus ficou com pena deles, né, e tal, e aí multiplicou os pães, todo mundo comeu, ficou saciado, estava todo mundo na boa, né? E aí Jesus saiu dali, foi para Cafarnaum, e aí de repente, né, os procuraram, não acharam e foram atrás de Jesus. Quando encontraram Jesus, olha a dura palavra que Jesus dá para aquele povo. Fala assim: vendo pois a multidão, versículo 24, que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, Rabi? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que saciaste. Que palavra dura, rapaz. Oh, você pensa que eu sou bobo, é? Pensa que eu não conheço teu coração, é? Pensa que eu sou bobo? Pensa que eu não te conheço? Pensa que eu não sei qual é, né? Você veio aqui, você veio me buscar. Você não veio buscar mim, você veio buscar pão. Olha, motivação do coração totalmente errada. Jó falou assim, ó, receberemos o bem de Deus, mas também receberemos o mal. Não foi isso que Jó falou? Posso receber as duas coisas. E aí a minha posição é: louvado seja o nome. Recebi? Glória a Deus. Não recebi? Glória a Deus. Amém? Jesus conhecia a motivação deles. Por que você está na igreja? Por que você vem aqui no domingo? Por que você fala de Jesus? O que você quer com Jesus, igreja? Hã? Você veio aqui para receber bênção? Você veio aqui só para desfrutar do que Jesus pode te dar? Como eles, Jesus pode nos dar pão. Pensa bem. Por isso ele fala: eu quero o teu coração. Eu sei que você precisa de pão e eu vou te dar pão. Pão, francês, né? Mas o que eu quero é o teu coração. Vocês não estão com o coração focado em mim. Mesmo depois que eu fiz aqueles milagres lá. Não está focado em mim. Então Jesus, ele fala a respeito disso. Trabalhar, e aí ele fala assim, olha: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Então o foco da igreja, o meu foco, o teu foco, nós somos a igreja. As outras coisas, os pãezinhos franceses vão ser acrescentados, meu irmão. Amém? Os pãezinhos franceses vai ser acrescentado, mas Deus quer que você entregue o teu coração para Ele. Sabe, eu digo assim, entregar o teu coração para Ele é você tomar uma decisão. Deus, eu vou fazer conforme a tua palavra, eu vou andar, sabe, conforme a tua palavra, eu vou agir conforme a tua palavra, eu vou colocar em prática aquilo que eu já tenho aprendido há muitos anos dentro dessa igreja. Eu preciso fazer isso, eu preciso pegar o meu coração e entregar para ti. Entrega! Aí começa um esforço, começa a meditar de dia e de noite, começa, sabe, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e aí então você vai provar que você realmente entregou totalmente o coração para Deus. Que adianta a gente louvar, se Deus tocar, totalmente teu, é isso, a palavra é para tocar em você, a palavra para tocar na minha vida, para que eu e você sejamos totalmente de Deus. Porque os dias são maus, difíceis. E ele fala assim, então esse é o que nós temos, trabalhar pela comida
mas pela comida não pela comida que perece, mas pela comida que te dá a vida eterna. E a vida eterna vem pela palavra, e a palavra tem que obedecer. Obedece. Era a única regra que tinha no jardim do Éden. Obedece. Sabe, irmão, a morte de Jesus é algo, sabe assim, glorioso, a morte de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido, é como, por exemplo, ninguém pode perdoar os seus pecados. Pode? Só Jesus. Porque Ele morreu por você. Ele morreu por causa dos seus pecados. Sabe, a palavra de Deus fala assim que eles vieram, mas vieram preocupados em comer pão. Sabe, às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, e você prega o evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa, você sabe que ela foi terrível a vida dela. Você conhece a vida dela, não valia nada. Aí você começa a falar de Jesus para ela, aí ela aceita Jesus ali. Não sei se já aconteceu com vocês, já deve ter acontecido. E você ficou todo alegre, olha, ele entregou a vida para Jesus. Rapaz, comer o pão é fácil, porque o sacrifício foi de Jesus. Aceitar Jesus é fácil, porque o sacrifício foi de... Não, eu quero ser perdoado sim, que é isso? É isso que eu preciso fazer, então eu quero ser perdoado. Então comer o pão é fácil, irmão, porque o sacrifício não foi seu, foi dele. Agora muita gente não quer beber o sangue. Beber o sangue é complicado, porque o sangue é uma aliança, e a aliança tem regras. Aliança, obediência às regras. Então é fácil, por isso que você vê, o cara aceita Jesus, fica todo alegre e tal, agora está resolvido o problema do cara. Não, mas não quer compromisso não. Bebeu sangue? Não, sangue não dá não, cara. O sangue é aliança. Aí eu vou quebrar a aliança. Agora ser perdoado eu quero. Aí faz a oração aí. Muito bom. Então, comer o pão, fácil. Beber o sangue, muita gente não quer. Porque o sangue representa compromisso. O sangue representa aliança. O sangue... É isso que você vai fazer aqui agora, e eu também. Nós temos uma aliança com o Senhor. Você vai ter que pagar o preço. Está disposto a pagar o preço? Então toma a ceia. Se não está disposto a pagar o preço, não vai adiantar nada. Ah, mas eu já recebi Jesus, eu fiz uma oração. Tem gente que já fez 10 vezes a mesma oração, entregando para Jesus a vida. Por que não permanece na presença do Senhor? Porque não tem compromisso com o Senhor. Não quer compromisso com Deus. Vai ter que pagar o preço. Então, se você deseja entregar o teu coração para Deus totalmente, paga o preço. Eu vou ter que pagar o preço. Você vai ter que pagar o preço. Porque senão, não vai conseguir nada. Vai ficar no meio do deserto. Vai ser enganado. Sabe? Não vai conseguir prosperar. Talvez perca até a mesma salvação, dependendo da sua situação. Então, sabe, o que nós precisamos? Obediência. Obedece, rapaz. Obedece, moça. Obedece. Obedece lá em casa. Obedece lá no seu lar, né? Obedece no trabalho. Obedece na igreja. Obedece. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. E quando você obedece, Deus olha e fala, ó, está me amando mesmo de todo o coração. Amém? O louvor pode vir, irmão? Glória a Deus. Então é isso. Essa aliança, como ele falou, essa aliança custou muito alto para Jesus. Tem um louvor que eu não gosto da versão dele. Não é que eu não gosto, né? Eu falei até com o Marcelo uma vez, né? Que não sei o preço, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei qual é o preço dos meus pecados, e você também sabe.
foi o sacrifício de Jesus. Era mais fácil falar: seu sangue foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Seria muito melhor isso. Claro que eu não tenho nada a ver, não sou contra, mas eu não. Eu acho que a melhor seria isso. Declarar, porque você está declarando que você não vai saber. Eu sei o que está querendo dizer. Foi tanto sofrimento que a gente não consegue avaliar o sofrimento. Eu sei disso. Mas era bom firmar mais o sangue de Cristo no louvor. Amém? Então, tem preço. Ele pagou o preço. Agora você paga o seu. Ainda resta uma cruz. Amém? Glória a Deus, né?